Olá, tudo bem com você? Primeiramente, uma boa noite. Deixa eu me ajustar aqui, essa câmera. Então, uma boa noite para você. Que bom que você está aqui para a gente discutir um pouco, crescer um pouco mais profissionalmente. Quando a gente fala sobre síndrome do piriforme, é uma condição importante, uma condição relevante que pode gerar algumas confusões no diagnóstico, e se a gente erra nesse diagnóstico, possivelmente a gente vai errar na abordagem de tratamento. Tá? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero saber se você está me ouvindo bem. Me manda uma mensagem aqui no YouTube. Coloca aí nos comentários se você me ouve bem, se você está me vendo. Se está tudo bem com a minha imagem, para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Quem está entrando aqui no Instagram, eu vou falar sobre síndrome do piriforme, tá? Avaliação e tratamento. Como é que você deve fazer uma avaliação diferencial da síndrome do piriforme e como é que se monta um plano terapêutico para essa condição de saúde, tá? Então, para você que está aqui no Instagram, te recomendo para vir para o meu canal do YouTube, tá? Só você ir no link da bio, que lá vai ter um acesso tanto para o Telegram, quanto diretamente para o meu canal do YouTube, tá? Isso vai acontecer aqui no YouTube, tá? Então, aqui estou só esperando o pessoal do Instagram entrar. Vem aqui para o YouTube, tá bom? Vai lá no link da bio e vem para o YouTube. Oi, Thiago, boa noite. Vou chamar o pessoal aqui do Telegram também. Vamos lá. Estou ao vivo. Que hoje eu vou falar mais verdades sobre síndrome do piriforme. Rapaz, recebi cada mensagem no meu direct de tratamentos inadequados para síndrome do piriforme. Tem gente tentando fazer TENS, rapaz. Se o músculo profundo, como é que faz TENS? Não dá. Então, a gente vai aprender aqui como é que a gente trata da maneira correta, como é que a gente avalia da maneira correta, e como é que a gente faz para trabalhar com esses pacientes da melhor maneira possível, tá? Então, ok? Todo mundo bem? Então, pessoal aqui do YouTube, do Instagram, vem para o YouTube, link na bio, tá? Você vai encontrar tanto o meu canal do Telegram quanto do YouTube, lá tem o link de acesso, ok? Daqui a 3 minutos eu vou sair aqui do Instagram e eu vou concentrar minhas energias totalmente aqui no YouTube, tá? Então, se você quer assistir essa aula sobre síndrome do piriforme, vem aqui para o nosso canal do YouTube, ok? Link na bio. Deixa eu botar aqui, ó. Link na bio. Então, só entrar lá, link na bio, para você vir assistir a aula do síndrome do piriforme. Helena, tens com músculo profundo. Como é que faz isso? Não sei. Tá, então deixa eu só me organizar. Então, daqui a 2 minutinhos a gente começa. O pessoal aqui do Instagram tá vindo aqui para o YouTube para a gente poder começar, tá? Então, obrigado, Helena. Obrigado, Thiago, pelo feedback. Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me vendo? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, hoje eu quero conversar com você sobre síndrome do piriforme. Como eu falei, é uma condição de saúde importante, uma condição de saúde que gera algum tipo de diagnóstico diferencial, às vezes de uma maneira errada, tá? E se a gente traz esse diagnóstico errado, possivelmente o plano de tratamento também vai ser errado, tá? Então, a gente tem que saber um passo a passo estruturado para a gente elevar a nossa hipótese pré-diagnóstica da síndrome do piriforme. Então, o que é que o paciente fala para a gente? Quais são os principais testes ortopédicos que a gente pode implementar nesse paciente? Quais são os tratamentos baseados em evidência que a gente consegue aplicar nesse paciente? Quais são os principais erros na forma de avaliação e tratamento que a gente pode cometer com esse paciente? O que é que também a gente não deve fazer com esse paciente? Tá? Então, vai ser mais ou menos essa linha de raciocínio, a linha de pensamento que a gente vai seguir nessa aula de hoje sobre síndrome do piriforme, ok? Então, pessoal aqui do Instagram, eu vou dar um até logo para vocês, tá? Então, venham aqui para o canal do YouTube, link na bio, só vocês apertarem na bio, vai estar lá tanto o acesso direto para o YouTube, então o acesso direto para o meu canal do Telegram, onde eu vou compartilhar os artigos
Então, entra lá e vem para cá para o YouTube para a gente conversar sobre síndrome do piriforme, tá? Então, um grande abraço para você e a gente se encontra aqui no YouTube. Então, vamos lá, pessoal. Oi, Cristiano. Seja muito bem-vindo, meu aluno do Método Coluna Baseada em Evidências. Então, essa aula, deixei ela aberta, tá? Ela vai ser ao vivo, então ela vai ficar disponível apenas nesse momento, no momento dessa aula, porque depois eu vou tirar ela do YouTube e vou colocar exclusivamente para os meus alunos do Método Coluna Baseada em Evidências, tá? Então, se você quer fazer parte da próxima turma, se você tem interesse em fazer parte desse grande movimento que é o Método Coluna Baseada em Evidências, possivelmente final de julho, início de agosto, eu vou estar abrindo mais uma turma, tá, dessa grande comunidade que é o Método Coluna Baseada em Evidências. Então, a Roberta também está aqui. Roberta, seja bem-vinda, Roberta, minha aluna aqui do Método Coluna Baseada em Evidências. O Cristiano também está por aqui. Seja bem-vindo. Quem está aqui? A Helena, Tiago, grande Tiago, a Joelma, a Luana. Oi, Luana. Tudo bem? Deixa eu desligar aqui. Luana está aqui. Então, tem um pessoal muito bacana aqui. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Natália, também minha aluna aqui do Método CBE. Seja bem-vinda, Natália. Vamos aproveitar hoje um conteúdo super, super especial, conversar sobre síndrome do piriforme. Mas vamos lá. Então, hoje eu quero simplificar a forma de avaliação e raciocínio clínico quando a gente pensa em síndrome do piriforme, ok? Opa, cadê ele aqui? Aí que a tecnologia. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em síndrome como é que eu começo a contextualizar a síndrome do piriforme, tá? Então, a síndrome do piriforme, ela é uma condição dolorosa, ok? Semelhante à dor ciática, que ocorre devido ao pinçamento do nervo ciático no músculo piriforme, mais precisamente na incisura ciática maior. Então, é mais ou menos bem aqui que esse músculo ele é pressionado devido à estruturação anatômica do músculo piriforme, ok? Então, falando um pouco sobre epidemiologia, a síndrome do piriforme, ela está presente com uma maior incidência entre a quarta e a quinta década de vida. Tá? Então, a síndrome do piriforme, ela corresponde a 6% das causas de dor lombar. Então, é mais comum em mulheres, devido à estruturação anatômica, ok? Do gênero feminino. Às vezes, a pelve um pouco mais larga, isso pode favorecer a síndrome do piriforme. Na grande maioria das vezes, o prognóstico ele é favorável. Tá? Então, não é uma condição de saúde que tende a se agravar, tá? Não é uma condição de saúde que tem altas taxas de cirurgia, apesar do que pode acontecer, tá? Então, é uma condição de saúde que, geralmente, o prognóstico desse paciente ele é bem favorável, tá? Muito satisfatório. Então, que basta a gente saber orientar esse paciente, saber avaliar da maneira adequada esse paciente e traçar um plano de tratamento também adequado para esse paciente. Ok? Então, aqui que está a chave da gente montar um plano de tratamento adequado, é a gente fazer o diagnóstico diferencial. Como eu falei, essa síndrome, ela pode gerar algumas confusões, principalmente quando a gente fala sobre sacroileite e radiculopatia, tá? Aqui nessa aula eu vou te ensinar a simplificar esse diagnóstico, tá? Para você não errar na hora de pensar, né, em síndrome do piriforme e quais são as características clínicas que você diferencia de uma sacroileite, por exemplo, ou então de uma radiculopatia verdadeira, ok? Então, existem alguns sinais e sintomas que são clássicos da sacroileite, tem sinais e sintomas que são clássicos da radiculopatia e tem alguns sinais e sintomas que também são clássicos da síndrome do piriforme. Tá? Eu vou te mostrar esse diagnóstico diferencial para você não cometer esses erros. Por isso que é super importante você fazer essa diferenciação. Então, o pessoal chegando aqui,
Mais uma aluna, boa noite, Ana Paula Lemos, seja bem-vinda, mais uma aluna aqui do Método Coluna Baseado em Evidências. A Sônia Robledo, oi Sônia, Lorena, então sejam todos muito bem-vindos, ok? Então, quando a gente continua falando sobre síndrome do piriforme, essa introdução, né, essa característica geral da síndrome do piriforme, a gente sabe que geralmente ela ocorre devido à anormalidade do músculo piriforme, como uma hipertrofia, uma inflamação, e pode acontecer devido também a variações anatômicas, que a gente vai conversar sobre isso, ok? A dor está associada à irritação, tá? Então, quando tem um pinçamento, quando tem uma compressão, isso vai gerar uma irritação, pode gerar um processo inflamatório e possivelmente vai gerar uma dor característica ali na região do nervo, na região do piriforme, tá? Quais são os principais fatores de risco que podem comprometer a síndrome do piriforme? Eles incluem trauma direto, tá? Então, às vezes, o paciente passa muito tempo sentado, por exemplo. Essa é uma característica importante, um fator de risco que pode predizer uma síndrome do piriforme. Uma outra situação, exercício excessivo. Então, o paciente que tem uma alta, por exemplo, um esportista, ele faz movimentos repetidos em excesso, principalmente esportistas que usam muito quadril, pode estar mais predisposto a ter uma síndrome do piriforme. A discrepância de membros, tá? Lembra que a gente mensura a discrepância de membros pelo umbigo, através do maléolo lateral e do umbigo até o maléolo medial. Tá? A gente pode fazer essa mensuração da discrepância dos membros inferiores. Se você identificar se você identificar nessa simetria de membros uma diferença de 1,5 centímetro, ok? Isso pode ser um fator de risco importante para o desenvolvimento tanto da síndrome do piriforme, ok? Pelo desnível, então aqui no quadril também vai ter uma diferença de crista, tá? Então vai ter uma anormalidade que pode predispor um alongamento excessivo dessa musculatura do piriforme e também 1,5 centímetro também a gente pode pensar até mesmo em escoliose, tá? Então, fica atento a isso, a essa discrepância de membros, que pode ser um fator de risco importante para essa síndrome do piriforme, tá? Oi, Matheus Rodrigues, uma boa noite. Então, se vocês tiverem dúvida, gente, já vão colocando aqui no chat, tá? Que de tempos em tempos eu venho aqui conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já vai esclarecendo, ok? Anatomia. Quando a gente pensa em anatomia do piriforme, a gente tem que pensar que a origem desse músculo é na superfície anterior do sacro, tá? Mais ou menos aqui nessa região entre S2 e S4 do músculo do sacro. E ele vai se inserir aqui no trocânter maior do fêmur, ok? Então, essa aqui que é a distribuição anatômica. Ele é um músculo um pouco, assim, perpendicular, ele não é um músculo nem horizontal e nem vertical, ele é mais ou menos assim, inclinado, tá? A distribuição anatômica bilateral desse músculo, nessa disposição, ok? Aqui do trocânter, até a superfície anterior do sacro, é assim que ele vai se dispor anatomicamente. E a principal função do músculo do piriforme, com certeza, é a abdução do quadril, tá? Movimento de abdução e rotação externa desse quadril, ok? E ele é um importante estabilizador do quadril. Então, todos os movimentos que você pensar do quadril, seja ele abdução, adução, rotação interna, rotação externa, a extensão, flexão, o músculo do piriforme ele vai ser um importante estabilizador de todos esses componentes, ok? Principalmente por essa localização anatômica aqui perto do acetábulo, ok? Então, ele vai dar essa maior autonomia para que os movimentos aconteçam devido a essa estabilização dinâmica que acontece nos movimentos um pouco mais dos movimentos osteocinemáticos da região do quadril, ok?
Esse vídeo aqui eu achei ele muito interessante. Deixa eu te mostrar para você visualizar bem a estrutura do músculo do piriforme associado a essa movimentação, tá? Olha que interessante esse vídeo. Então, aqui é a musculatura do quadril, né? Aqui como um todo, glúteo, posteriores, e ele vai dar um enfoque maior na região do piriforme, ok? Como eu falei, é um músculo que se origina aqui entre L2 e L4 do músculo do sacro, ele passa pelo forame aqui do músculo ciático, ok? E se insere aqui na cabeça do trocânter. Ok? Então, ele mostra uma visão tanto posterior quanto uma visão anterior do músculo do piriforme. Como eu falei, ele é um importante músculo para fazer movimentos de abdução do quadril. Tá? Então, observem um movimento do músculo durante a execução desse movimento osteocinemático de abdução do quadril. Ele tem uma importante contribuição nesse movimento. Então, aqui pode ser até uma forma, quando eu penso em fortalecer o músculo piriforme, eu tenho que trabalhar a abdução do quadril, ok? Então, aqui, quando eu faço o movimento de abdução, eu estou trabalhando diretamente o músculo do piriforme. Além disso, rotação externa, ok? A rotação externa do quadril também é um músculo importante nesse movimento. Então, observe como ele contrai durante o movimento de rotação externa, ok? Então, bastante interessante aqui essa animação. Gostaram? Coloque aí se vocês gostaram dessa animação. Então, aqui ele, como eu já falei também, ele trabalha como estabilizador para movimentos gerais de flexão, extensão, adução, ok? Então, é um músculo bem interessante. Vamos voltar aqui. Certo, gente? Então, é importante a gente entender como que esse músculo se comporta, tá? Como que é a anatomia, aonde que ele nasce, aonde que ele se insere, quais são as principal função desse quadril, desse músculo. Lembrem que o músculo do piriforme, ele é um músculo um pouco mais profundo, tá? Ele tem um músculo glúteo médio, aqui no quadril, o glúteo máximo, o glúteo médio, que estão por cima desse músculo. Então, por isso que, às vezes, um tratamento muito superficial, por exemplo, eu recebi no meu Instagram, de uma pessoa que está até aqui na live, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Acho que está aqui, ó. Que as pessoas estavam usando TENS para tratar a síndrome do piriforme. Então, assim, gente, não chega lá. Não dá para tratar síndrome do piriforme utilizando TENS, utilizando ventosa. Ok? Não tem como tratar. Então, quando a gente utiliza essas técnicas muito superficiais, lembra que o músculo piriforme é um músculo profundo, ok? Então, não dá para tratar síndrome do piriforme com ultrassom, com TENS, com ventosa, não dá, tá? Talvez, tem gente que trata assim do piriforme aplicando um agulhamento, às vezes acupuntura, tá? Um dry needling, que é uma musculatura que ele consegue perfurar, tá? E talvez chegar naquela musculatura, tá? Então, eu não tenho um conhecimento muito vasto para falar para vocês sobre acupuntura, que eu não tenho informação, mas o dry needling, ele consegue, tá? Perfurar ali na região do glúteo e chegar na região do piriforme. Então, a gente sabe que quando chega ali, ele consegue desativar essa musculatura. Então, pode ser um recurso interessante para quando a gente pensa em cima do piriforme, tá? Mas TENS, ultrassom e ventosa, não, tá? Não é para usar TENS, ultrassom e ventosa para o tratamento da síndrome do piriforme. Vamos lá. Bora continuar aqui. Então, quando a gente pensa em síndrome do piriforme, a gente tem que lembrar,
ver se está tudo certo. Tá. A gente tem que lembrar sobre o plexo sacral, tá? Então, o plexo sacral, ele é um plexo importante, ele é um plexo que a gente tem que entender um pouco dele, porque vai ser desse plexo que vai nascer, posso falar assim, o nervo ciático, o nervo esquiático. Então, a gente tem que o nervo esquiático é considerado o maior e mais extenso do corpo humano, sendo formado pelos ramos ventrais dos nervos espinhais de L4, L5, S1, S12 e S3, tá? Como eu mostro aqui nessa imagem, ok? Quando a gente vê aqui na porção anterior, a gente tem o nervo tibial, um pouco mais inferior, tá? E aqui no ramo mais na lombar baixa, a gente tem um nervo fibular, ok? Que vai ser importante na hora que ele for desmembrar, principalmente abaixo do joelho, ok? Então, lembrando que o nervo isquiático, ele vem por aqui, ó, pela região posterior da coxa, e quando ele chega aqui na região do joelho, ele bifurca entre o nervo fibular e o nervo tibial, ok? Então, por essa característica anatômica da distribuição do nervo ciático, a gente consegue perceber que, como o nervo ciático vem apenas até aqui na coxa, depois ele bifurca, que é justamente nessa região que o paciente vai começar a referir sintomas. Então, por isso que quando a gente pensa... Deixa eu voltar aqui para vocês. Por isso que quando a gente pensa em síndrome do piriforme, a sintomatologia, a queixa do paciente vai ser até o joelho na grande maioria das vezes, ok? Então, sintomas até o joelho, sintomas na nádega, sintomas ali na região do sacro, tá? Então, vai ser nessas localizações que o paciente vai te referir sintomas, tá? De dor e parestesia, ok? Geralmente, sintomas abaixo do joelho já tem outros comprometimentos, que pode ser até uma radiculopatia, devido a uma hernia de disco, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa aula de hoje, quando a gente pensa em síndrome do piriforme, a localização sintomatológica desse paciente vai ser aqui nessa região do glúteo e posterior de coxa, ok? Então, nessa figura 6 aqui, ó. Então, pode ter os pontos de tensão, tá, de pinçamento aqui da região do piriforme, e a dor irradiada, ou então a dor referida, vai ser justamente nessa região que está marcada. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem quando a gente pensa em diagnóstico diferencial para uma radiculopatia, por exemplo. Então, geralmente, uma radiculopatia, ele tem o sintoma periférico, tá? É um sintoma um pouco mais distante. É um sintoma que a causa está aqui, mas ele sente na periferia, ok? Quando a gente pensa em síndrome do piriforme, já não é tão distante assim. Ele é mais uma dor referida, um pouco mais localizada, ok? E quando a gente fala de síndrome do piriforme, a gente pensa nessa região anatômica, tá? Aqui, ó, de região posterior de coxa e glúteo. Tudo bem? Então, essa é a primeira diferenciação que eu quero que você aprenda. Aqui, só para a gente exemplificar, se tem, por exemplo, uma radiculopatia, e essa radiculopatia ela é L5-S1, então a distribuição de dermátomos correspondente vai ser um pouco mais distante. Então, observe que vai ser aqui nessa região anterior, tibial, tá? Na região aqui lateral do quinto dedo do pé, que é justamente aqui nessa região que o paciente refere. Na região S1, perceba que ele percorre toda a região posterior da coxa. Então, aqui, a gente começa também a diferenciar, tá? A gente começa a diferenciar. Então, síndrome do piriforme, mais na região da coxa, ali do glúteo, do sacro, um pouco mais baixo, mas na grande maioria das vezes até o joelho. Quando a gente pensa em radiculopatia, o mais comum L5-S1, essa dor ela é irradiada até o pé. Então, a queixa do paciente possivelmente está abaixo do joelho. Tá?
que pega ali a região lateral do pé, pode pegar toda a região posterior de coxa, que é o trajeto aqui do nervo ciático, mais os nervos tibiais e o nervo fibular, tá? Então, você tem que identificar dermátomos e miótomos, ok? Então, essa aqui é uma outra característica, uma outra diferença que você pode diferenciar de uma radiculopatia, ok? Então, e um dos principais fatores que podem contribuir para a síndrome do piriforme é a anatomia desse músculo, ok? Então, o que é comum de acontecer? O que acontece com 90%, 95% da população geral? Aqui nós temos o músculo piriforme, tá? E o nervo ciático, ele passa por debaixo do piriforme. Então, ele passa mais inferior ao piriforme. Então, se tem algum tipo de contratura desse músculo, tá? Pela distribuição anatômica ser inferior, então não vai ter uma repercussão na grande maioria das vezes, ok? Então, esse é o normal. E em alguns casos, pode acontecer do ramo fibular, uma fibra dele passar por dentro do músculo piriforme, ok? Mas ainda tem uma grande parte dessa musculatura sendo inferior, ok? Então, aqui pode ter sintomas ou não, mas é raramente de acontecer, mas o que acontece na maioria dos casos de uma síndrome do piriforme verdadeira é que esse nervo ele vai passar por dentro desse músculo, tá? Ele vai passar por dentro desse músculo. Então, se ele passa por dentro do músculo, toda vez que tiver uma tensão exagerada, toda vez que tiver algum ponto gatilho nesse músculo, toda vez que tiver sobrecarga nesse músculo devido a exercícios excessivos, que é um fator de risco, toda vez que tiver um trauma direto nessa região do piriforme, então, isso pode repercutir de forma sintomatológica na característica da síndrome do piriforme. Então, é importante a gente estar atento a isso, tá? A distribuição anatômica do nosso paciente, que pode ser uma das principais causas de síndrome do piriforme. Então, aqui é só uma outra imagem que eu achei ela super interessante, tá? De um artigo científico de uma revisão sistemática, onde ele mostra que, como eu falei, é normal ter o nervo, o músculo piriforme e ter o nervo ciático passando abaixo desse músculo piriforme, ok? Mas se tiver uma distribuição anatômica onde vai ter ramos do nervo piriforme passando ou por dentro do músculo, ou então por cima do músculo, e principalmente por dentro desse músculo, que é aí que vai ter uma maior predisposição para esse pinçamento do músculo e, consequentemente, ter causas sintomatológicas da síndrome do piriforme. Tudo bem? Então, já temos uma pergunta aqui do meu amigo Rodolfo. É possível ter LASEG ou Bragnard positivo em uma síndrome do piriforme? Rodolfo, segura essa tua pergunta aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre avaliação e vou falar um pouco sobre testes, ok? Mas já falo para você que sim, ok? Principalmente o LASEG. E a gente vai entender o porquê, tá? Mas obrigado pela sua pergunta, Rodolfo. Muito interessante. Vamos lá. Olha, esse artigo aqui, ele trouxe alguns sinais e sintomas e testes ortopédicos que são importantes da gente fazer para a gente poder diagnosticar, elevar a nossa hipótese da síndrome do piriforme, ok? Dentre elas, nós temos a dor na região do glúteo, ok? Que foi comum na grande maioria dos pacientes. Então, aqui é uma revisão sistemática que ele pegou vários estudos de diagnóstico diferencial da síndrome do piriforme e compilou em um único estudo, tá? E ele trouxe quais são os sinais, sintomas e os testes que ele recomenda e que são mais comuns da gente observar na síndrome do piriforme, ok? Então, um principal sintoma
é a dor na região do glúteo, ok? Muito comum de acontecer, como eu falei, naquela região do sacro. Deixa eu botar aqui para você. Aquela região do sacro, região do glúteo, tá? E na região posterior de coxa, ok? É ali que o paciente vai te referir os sintomas. Além disso, nós temos dor lombar, mas não é muito comum de acontecer. Observem aqui que tem uma baixa prevalência, tá, de dor lombar. É mais comum de acontecer dor na região do sacro, ali na região do quadril, tá? Dor quando senta. Então, o paciente ele vai apresentar aquele sintoma de elevação da pelve quando tem um contato direto do músculo piriforme com alguma superfície. Então, ele vai te relatar que ele não consegue ficar muito tempo sentado. Quando você for fazer a avaliação, você pedir para o paciente sentar na sua frente, ele vai fazer aquele movimento de elevação do quadril, porque ele não consegue fixar o quadril no assento devido à compressão do piriforme. Tá? Então, essa é uma outra característica importante. Então, vai montando o seu quebra-cabeça aí, tá? De coisas que o seu paciente vai te referir. Dor na região do glúteo, tá? Dor na região ali da pelve, pode ter uma dor referida até o joelho, associado com uma pequena probabilidade do paciente te referir dor lombar, tá? Além disso, vai sentir dor na região do quadril quando ele senta, então ele vai ter essa elevação da pelve, tá? E associado a isso, ele pode ter uma dispareunia, que é dor para relação sexual, tá? Então, observe que tem uma baixa, muito baixa, na verdade, uma baixa índice, tá? Menos de 25%, quase 10% dos pacientes podem relatar dispareunia, porém, é uma queixa que alguns pacientes relatam na síndrome do piriforme, ok? Então, aqui temos alguns sinais importantes, principalmente sinal de Freiberg, sinal de Pace, sinal de Baff, tá? Que eu vou falar para você, e também um tensionamento, uma dor, a palpação do músculo do piriforme, ok? Então, aqui vai ser um quadro que o seu paciente vai te falar. Ou ele pode te relatar, por exemplo, um fator de risco importante, passar muito tempo sentado, ou então ter excesso de movimento no quadril, movimento excessivo, ok? Um trauma direto. Associado a isso, dor na região do glúteo, tá? Associado a isso, uma dor até o joelho. Então, vai te referir dor para levantar. Ele não consegue sentar, vai adotar essa posição antálgica de dor. Então, aqui você já começa a montar o seu quebra-cabeça, tá? Já começa a montar o seu raciocínio clínico simplificado de uma síndrome do piriforme. Então, é dessa forma que você vai começar a levar a sua probabilidade pré-teste do seu paciente de fato ter uma síndrome do piriforme. Vocês estão entendendo, gente? Coloca aqui nos comentários para mim se vocês estão entendendo. Tá? Se eu estou sendo claro, ok? Coloca aqui nos comentários para mim. Então, Ana Paula, obrigado, Ana Paula. Tá? Ana Paula tá entendendo, tá bem legal. Então, obrigado pelo feedback, tá? Me fala aqui nos comentários se vocês estão entendendo essa minha linha de raciocínio, tá? Se está fazendo sentido para vocês. Se tá, vocês estão conseguindo acompanhar. Tá? A Joelma está entendendo. O Hector está entendendo. Então, obrigado pelo feedback. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, só colocar aqui nos comentários que a gente responde, tá? Então, uma outra forma super claro, mais claro. Obrigado, Ellen. Tá? Tranquilo, Cristiano. Obrigado, Sônia. Tá? Então, outra forma de você clarear o seu raciocínio clínico para uma síndrome do piriforme é mostrar o mapa da dor para o seu paciente. Tá? O que é o mapa da dor? Então, você vai imprimir algumas imagens, como essa daqui em branco, e você vai pedir para o paciente desenhar exatamente aonde que ele está sentindo o sintoma. Ok? Então, ele pode desenhar aqui na região lombar, ele pode desenhar aqui na região do glúteo, na parte posterior, ele pode desenhar
uma dor irradiada, então uma dor aqui no pé, ok? Mas para a síndrome do piriforme, para diagnóstico diferencial, ele vai te referir justamente o que mostra nessa imagem aqui, ó. Tá? Então, um ponto gatilho aqui nessa região, então ele vai desenhar aqui na região do glúteo posterior e pode desenhar até aqui nessa região mais posterior de coxa até o joelho, ok? Até o joelho. Esse mapa da dor é muito importante, porque às vezes o paciente não consegue te referir em palavras aonde que ele está sentindo o sintoma, tá? Então, aqui você dá mais clareza para ele. Então, aqui desenha para mim onde é o seu sintoma. Me mostra exatamente aonde que está doendo. Aí o paciente vai e desenha para você. É até uma outra forma de você diferenciar até de uma dor, uma dor no quadril, por exemplo. Um impacto, por exemplo, como uma dor em formato de C aqui na região do quadril. Então, uma radiculopatia verdadeira, L5-S1, onde ele vai desenhar para você mais ou menos aqui no pé, tá? Abaixo do joelho. Mas se for piriforme, região do sacro, tá? E irradiação, uma dor referida para a região posterior de coxa, ok? Então pega essa, tá? O mapa da dor ele é muito importante, ele é muito didático para você simplificar, tanto para você quanto para o seu paciente, uma distribuição anatômica, uma distribuição do sintoma através de uma imagem. Então, aqui meu amigo Rodolfo está perguntando. Dor que sugere quando em pé, se irradia para a posterior de coxa até o joelho e só alivia com flexão do tronco. Envolvimento exclusivo de lombar pode existir contribuição do piriforme. Bom, Rodolfo, se tem uma irradiação da posterior de coxa até o joelho, então possivelmente é piriforme, tá? Que só alivia com flexão do tronco, tudo bem, tá? Mas se é uma característica de dor até o joelho, posterior de coxa até o joelho, aumenta muito a sua hipótese de realmente ser piriforme, tá? Obrigado pela sua pergunta, Rodolfo. Um abraço para você. E quais são os testes, tá? Quais são os principais testes que a gente tem que fazer para poder aumentar ainda mais a nossa hipótese de ser uma síndrome do piriforme? Então, a primeira coisa, história do paciente, tá? Segunda coisa, os sinais clínicos do paciente. Terceira coisa, mapa da dor. Tá? Anota esse passo a passo. Tá? Coloca até aqui no chat para eu saber se você está entendendo. Tá? Então, história clínica do paciente. Depois, exame físico, sinais e sintomas. Depois, mapa da dor. E agora que você vai fazer os seus testes ortopédicos, os seus testes diferenciais, tá? Dentre eles, vamos lá. Dentre eles, deixa eu aumentar aqui a tela. Dentre eles tem o teste de Friedberg, que foi aquele que o meu amigo Rodolfo perguntou, onde você vai fazer uma estabilização no joelho associado com uma rotação interna, tá? E contra-resistida. Então, quando você faz esse movimento, na presença de dor na região do piriforme, o teste é positivo. Ok? Um outro teste importante que você tem que fazer é o teste de passe, onde você vai solicitar que o paciente fique sentado e você vai, como aqui na imagem, resistir um movimento de abdução da coxa. Tá? Então, esse momento de abdução, você vai estar repercutindo diretamente no músculo do piriforme. Se esse movimento resistido ele for doloroso na região do piriforme, o teste é positivo. Um sinal importante que você pode prestar atenção é o teste da rotação interna do pé, da rotação interna aqui do membro inferior, ok? Onde o pé ele vai estar rodado posteriormente. E toda vez que o paciente ele tenta colocar esse pé para a linha média, por exemplo, comparado a esse outro lado, ele sente dor na região do piriforme. Ok? Então, se ele sente dor na região do piriforme, mais um indício para teste positivo. Ok? E um outro teste importante aqui é o teste de contra-resistido do músculo piriforme, onde você vai solicitar uma flexão, tá, do quadril
mais uma abdução resistida. Ok? Lembra que o movimento de abdução, quem faz é o piriforme? Então, nesse movimento, se o paciente sentir dor na região do piriforme, o teste ele é positivo. Tá? Um outro teste que você também pode fazer é o teste de palpação direta do músculo piriforme. Então, aqui você vai achar, fazendo movimento de rotação, você vai inicialmente deitar o seu paciente em decúbito ventral, depois você faz uma leve flexão de joelho, você faz um movimento de rotação para poder achar a cabeça aqui do fêmur. Então, você achou a cabeça do fêmur, você faz um movimento de palpação do piriforme. Se nesse momento de palpação você achar um ponto gatilho ou o paciente referir muita dor nessa palpação, também o teste pode ser positivo. Tá, gente? Então, aqui, não é um único teste que vai aumentar a sua hipótese de síndrome do piriforme. Tá? É uma associação. História clínica, exame físico, mapa da dor, mais teste diferencial. Ok? Então, é aqui que você vai conseguir clarear sua mente para o diagnóstico diferencial da síndrome do piriforme. Fui claro, gente? Escreve aqui no chat para mim se você entendeu. Se você está entendendo o que eu estou falando. Se está tudo bem. Então, vou repetir essa parte que ela é muito importante, tá? Se você está entendendo isso, se você está comigo, escreve aqui no chat. Primeira coisa, história clínica do paciente. Tá? Ele vai te referir uma dor ali na região do glúteo, vai te referir que ele passa muito tempo sentado, por exemplo, ele vai te referir que teve um trauma direto ali, ele vai te referir que ele faz exercícios de maneira exagerada, de maneira excessiva. Então, aqui você já vai começar a aumentar a sua hipótese. Pode ser piriforme. Associado a isso, você vai analisar a localização da dor. Você já pode dar o mapa da dor para o paciente, por exemplo. Então, pede para ele desenhar onde é essa dor. Se ele te desenhar dor na região do sacro, dor na região ali do glúteo, ou então dor na região perto ali da cabeça do fêmur, nesse segmento, e uma dor referida até o joelho, uma outra hipótese que você já começa a aumentar, tá? Ali no mapa da dor. Associado a isso, você vai fazer os testes ortopédicos, tá? O passe, o teste de resistência do músculo piriforme, você vai observar a rotação do pé, tá? E comparar com o lado contralateral. Você pode fazer aquele teste em W, tá? Paciente também decúbito ventral, joelhos a 90 graus, ok? E você faz uma rotação, uma rotação externa, tá? Geralmente, quando o paciente tem uma síndrome do piriforme, o lado acometido, ele está um pouco mais ereto comparado com o lado contralateral, tá? Então, aqui é mais uma forma de você identificar o lado comprometido. Aumenta ainda mais a sua hipótese de ser uma síndrome do piriforme. A Luana está perguntando aqui. Luana, quando o paciente tem artrose de quadril, pode ser confundida com sintomas de dor? Acho que você está querendo se referir a uma confusão com uma síndrome do piriforme, né, Luana? Então, bom, se for isso, não, tá? Porque quando o paciente tem artrose de quadril, geralmente é uma dor mais localizada ali no quadril, tá? Geralmente não vai ter irradiação, principalmente até o joelho. Vai ser uma dor localizada, onde o paciente vai ter dificuldade de fazer os movimentos osteocinemáticos, tá? E já vai ser um paciente idoso. Então, é diferente de um paciente adulto jovem, que aí, na grande maioria dos casos, acontece com uma síndrome do piriforme. Tudo bem, Luana? Então, numa artrose de quadril também não tem aquela dor até o joelho. Então, não vai ter essa dor referida até o joelho. Tá? Geralmente, uma dor mais localizada e mais prevalente no paciente idoso. Obrigado, Luana. Excelente pergunta. A Joelma está perguntando, tá ratificando aqui, na verdade, né, Joelma? História clínica, exame físico, mapa da dor, teste ortopédico. Perfeito. Perfeito, Joelma.
Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Então, esses são os testes, ok? Que você pode fazer. Anotou aí? Tira print, tira uma foto, vou até deixar maximizado aqui. Tira uma foto, tira print, para você não esquecer quais são esses testes. Então, além desses testes que eu citei, ainda tem outros testes que foi publicado nessa revisão sistemática aqui, tá? E aqui, eu acho que foi o meu amigo Rodolfo que perguntou. Tem um teste de LASEG. LASEG positivo entre 30 e 60 graus. Igualzinho nas radiculopatias. Tá? Então, por isso que o LASEG, ele é um teste muito sensível. Ele não é um teste específico, é um teste sensível. Então, o teste sensível eu faço no início da minha avaliação. Então, se ele for positivo, aumenta aqui a minha hipótese de uma síndrome do piriforme, de uma radiculopatia, de alguma coisa que está pensando ali, raiz nervosa, mas eu não consigo saber exatamente o que é. Tá? Então, eu sei que tem alguma coisa pensando no nervo ciático. Agora, o que é, eu não sei. Então, isso que é um teste sensível. Ok? Então, para a síndrome do piriforme, o teste ele é positivo. O teste de LASEG ele é positivo, ok? Um outro teste importante que eu já falei para você é o teste ativo do piriforme, tá? Contra-resistido pode ser contra a minha mão, tá? Então o paciente vai referir dor nessa região. E aqui, como eu já falei para você, o teste de estresse ativo na posição sentada do paciente, ok? Então, ou seja, esse artigo está me dizendo que se eu fizer um teste de rotação ativa, uma rotação interna ativa, associado ao movimento de contra-resistido do piriforme, eu já aumento muito a minha probabilidade desse paciente ter uma síndrome do piriforme verdadeira. Ok? Mais o teste de LASEG. Se eu quiser aumentar muito mais a minha hipótese, como a minha amiga Joelma trouxe aqui, história clínica, exame físico, mapa da dor e teste ortopédico. Tá? Então aqui, gente, estou te dando um passo a passo. Tá? Estou te dando um direcionamento para você poder fechar com segurança, de forma simplificada, descomplicada, a síndrome do piriforme. Tá? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Eu vou entrar na parte de tratamento agora. Deu para entender? Escreve aqui no chat para mim se você entendeu a parte de avaliação. E agora você tem clareza como é que você diferencia uma síndrome do piriforme de uma radiculopatia, por exemplo, de uma dor sacroileite? Deu para entender? Escreve aqui no comentário para mim. Se isso ficou mais claro para você agora. Sim, Rodolfo está falando sim. Obrigado, Rodolfo. Luana está falando certo, obrigada. Obrigado, Luana. Tá? Todo mundo entendeu? Perfeito. Então, ok. Então, agora eu quero entrar na parte de tratamento com você. Ok? Então, já dei uma explicação mais ampliada sobre anatomia, sobre fatores de risco, sobre avaliação dessa musculatura, sobre os testes ortopédicos diferenciais da síndrome do piriforme, tá? No caso do teste de LASEG, também pode ser positivo? Pode, Joelma. No caso da síndrome do piriforme, o teste de LASEG, ele pode ser positivo, tá? Então, o Thiago está dando um retorno aqui. Obrigado, Thiago. Tá? Então, aqui, você conseguiu ter clareza das estratégias de avaliação da síndrome do piriforme. Perfeito. Agora eu vou entrar na parte de tratamento. Então, olha aqui que coisa que eu vi na Pedro. Só existe 10 artigos na Pedro que trazem estratégias de tratamento para a síndrome do piriforme. Só 10, eu achei muito pouco, tá? Então, talvez faltam mais estudos e mais referências de alta qualidade para a gente embasar, assim, com segurança a nossa terapêutica quando a gente pensa em síndrome do piriforme, tá? Então, aqui eu peguei para
montar essa parte de tratamento, eu peguei algumas evidências científicas e também juntei com a minha prática clínica, ok? Daquilo que eu gosto de utilizar, que eu utilizo, tá? Que é baseado em evidências, que tem um respaldo científico. Tentei fazer um mix aqui de informações, trazendo a minha vivência como fisioterapeuta para o tratamento da síndrome do piriforme. Como eu já falei no início da aula, não utilizo ventosa, não utilizo TENS, não utilizo laser e não utilizo ultrassom para tratar a síndrome do piriforme. Por quê? Porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, tá? Como eu já falei, o músculo do piriforme é um músculo profundo. Se você utilizar técnicas superficiais, você não vai conseguir atingir o músculo do piriforme. Tá, gente? Então não cometa esse erro, é um erro bobo, tá? Um erro simples que você pode resolver. Aqui eu vou te mostrar de forma mais clara como é que você deve tratar uma síndrome do piriforme de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais eficiente. Ok? Então, se alguém que está aqui me assistindo, nesse momento, utiliza esses recursos para tratar a síndrome do piriforme, eu vou te convidar agora para mudar a sua visão das formas de avaliação, das formas de tratamento. Ok? Então, agora eu vou te mostrar o que é que realmente funciona. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em tratamento da síndrome do piriforme, eu quero te falar primeiro sobre tratamento medicamentoso. Ok? Você pode conversar com o médico para ele passar algum anti-inflamatório não esteroide, que eles são eficientes na melhora da inflamação desse músculo do piriforme, se tiver algum pinçamento ali, tá? Então, o tratamento medicamentoso ele é importante, relaxante muscular é importante, tá? E uma outra coisa importante que o nosso colega médico pode fazer é uma infiltração, ok? Eu já utilizei infiltração, então o médico ele aplica corticoide diretamente no músculo do piriforme, tá? Para tentar relaxar esse músculo de uma maneira mais rápida, e é uma outra forma também de tratamento da síndrome do piriforme. Eu sempre gosto de associar ao tratamento medicamentoso para poder ter uma redução dessa dor e eu conseguir aplicar mais rapidamente a cinesioterapia, tá? Vocês vão ver como, tá? Mas esse é o meu objetivo. Lembrando que apenas o tratamento medicamentoso ele não vai resolver o problema de uma maneira eficiente, tá? Não vai. Por quê? Porque não vai tratar a causa, vai tratar, às vezes, um sintoma, uma inflamação, uma contração do músculo exagerada, mas para eu tentar corrigir, assim, a causa, fortalecer esse músculo, é com cinesioterapia, ok? Não tem como discutir isso. Então, além disso, eu utilizo técnicas de redução da dor, técnicas de mobilidade desse quadril, estabilidade, resistência e força. Tá? Então, essa daqui é a sequência que eu utilizo para melhorar não só a síndrome do piriforme, mas qualquer condição musculoesquelética. Redução da dor, mobilidade, estabilidade, resistência e força. Anota isso, pelo amor de Deus. Redução da dor, mobilidade, estabilidade, resistência e força. Tá, gente? Então, às vezes aqui, é uma coisa que eu vejo que muita gente erra, tá? Então, não adianta eu querer fortalecer essa musculatura se eu não tenho mobilidade, por exemplo. Se eu não tenho mobilidade de quadril. Se eu não tenho estabilidade. Como é que eu vou fortalecer esse músculo se eu não tenho estabilidade? Como é que eu vou trabalhar essa musculatura? Como é que eu vou trabalhar resistência se o paciente tem uma intensidade de dor alta? Tá? Eu tenho que passar por todas essas fases. Todas elas são importantes. Mas às vezes eu vejo muita gente errando nisso, de querer fortalecer a musculatura se a pessoa não tem nem mobilidade completa. Então, tem uma redução de mobilidade importante. Como é que eu vou fortalecer se eu não tenho mobilidade, gente? Você está me entendendo? Está me entendendo? Escreve aqui no chat se você está me entendendo, se você concorda comigo. Tá? Então, não cometa esse erro. Primeiro, pensa em redução da dor e mobilidade a curto prazo.
Estabilidade, resistência e força a médio e longo prazo. Tá? Então, essa é a sequência que eu quero que você raciocine a partir de agora, quando você pensar em síndrome do piriforme. Tá? Então, a Joelma concorda comigo, a Sônia concorda comigo, tá? Então, tem que fazer isso antes de querer fortalecer, ok? Então, como que eu faço inicialmente para ganhar mobilidade e redução da dor desse paciente? Então, lembra que eu falei que o músculo do piriforme, ele é um músculo que se origina no sacro, principalmente ali de S2 a S4, e ele se origina e se insere na cabeça do fêmur, na sua região mais superior, tá? Então, toda vez que eu penso em ganho de mobilidade, eu tenho que melhorar a mobilidade do sacro e eu tenho que melhorar a mobilidade do quadril, aqui do fêmur. Como é que eu utilizo isso? Tá? Eu gosto muito de utilizar as técnicas de Mulligan, então aqui através de uma faixa, tá? Para ganhar mobilidade de quadril. Não sei se você está conseguindo ver com clareza. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Que são justamente essas técnicas aqui que eu gosto de utilizar, tá? Então, exercício de mobilidade do quadril. O Mulligan eu acho uma técnica muito boa para articulações periféricas, tá? O quadril é uma delas. Então, eu ganho mobilidade de quadril. Se eu não tiver uma faixa de Mulligan, eu vou manualmente mesmo, tá? Ganhando rotação, ganhando flexão. Aqui tem uma faixa também, mas se não tiver, eu posso utilizar os movimentos artrocinemáticos de tração, de compressão, tá? Tração, compressão, e ganhar esse movimento, essa mobilidade de quadril, tá? Muito importante para esse objetivo de melhora da dor e ganho de função, tá? Posso trabalhar contração, como está mostrando aqui nessa imagem, mobilidade de quadril, ok? E aqui, ó, mobilização aqui do quadril também. Possivelmente em flexão e uma leve abdução para tentar relaxar essa musculatura e ganhar mobilidade anteroposterior do quadril, ok? Além disso, além desses ganhos de mobilidade que eu já faço numa fase inicial, eu também tenho que trabalhar o sacro, como eu falei para você. Aqui, ó. Eu tenho que trabalhar o sacro. Como é que eu trabalho o sacro? Através de movimentos e terapia manual. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para você. Terapia manual. Então, posiciono o paciente de decúbito ventral, vou no sacro e começo a mobilizar manualmente. Tá? Manualmente. Começo primeiro com o lado contralateral, super importante. Tá? E depois que eu já conseguir aumentar a mobilidade desse quadril, eu vou lá no sacro e ganho mobilidade também. Ok? Então, dessa forma, como eu trabalho tanto origem quanto inserção do músculo piriforme. Trabalho mobilidade nas duas extremidades. Ok? Então, se o músculo está muito tenso, possivelmente vai ter uma hipomobilidade periférica. Eu consigo trabalhar tanto de um lado, tanto aqui na região do quadril, tá aqui no fêmur, quanto na região do sacro. Muito importante você fazer isso, tá? Não esquece. Não esquece de fazer isso. Primeiro, ganhar mobilidade. E é dessa forma que eu faço. Depois, um próximo passo, ainda dentro desse objetivo, trabalho as liberações miofasciais. Ok? Então, coloco uma bolinha, por exemplo, peço para o paciente fazer movimentos em cima na bolinha, para ele posicionar em cima do músculo piriforme, tá? Então, ali, eu gosto dessa técnica da bolinha, porque ele vai controlar a intensidade de pressão no músculo. Então, ele começa a rodear, então eu peço para ele primeiro rodear o músculo piriforme, tá? E depois ele vai centralizando essa bolinha justamente no ponto doloroso, no trigger point, tá? Bem em cima, realmente, da dor. Tá? Então, ali ele consegue mobilizar esse músculo do piriforme. Saindo dessa bolinha, eu posso utilizar um rolo, como eu mostro aqui nessa imagem, tá? Um rolo. Então, ele também pode fazer movimentos
em cima do rolo. Eu posso sugerir esse movimento de flexão com uma rotação para poder estimular ainda mais o músculo piriforme. Ok? Então, observem essa evolução, tá? Primeiro de uma bolinha, com um ponto muito específico, para um rolo, tá? Onde ele consegue pegar uma musculatura muito maior utilizando essa estratégia. Também faço liberação do tensor da fascia lata, ok? Mesmo princípio. Gosto de trabalhar também localizado, tá? Você pode fazer isso tanto com o seu cotovelo, tem gente que tem essa habilidade, eu particularmente não tenho, não consigo colocar o cotovelo e começar a massagear, eu gosto de fazer com a mão, tá? Então ali no músculo piriforme, também começo pela periferia, tá? Até chegar no centro, não te recomendo, tá? Anota isso. Eu não te recomendo que você vá diretamente no músculo. Ok? Não te recomendo. Começa pela periferia, e dessa periferia você vai centralizando. Ok? Você vai centralizando. É assim que a gente faz. Então, melhorei a mobilidade. Agora eu vou trabalhar a liberação miofascial da região do piriforme. Saindo dessa liberação miofascial, posso trabalhar a mobilidade lombopélvica, por exemplo, através desse exercício. Tá? E posso trabalhar também os meus alongamentos. Tanto esse daqui, interessante, esse daqui o paciente consegue fazer também é mais tranquilo, depois eu passo para esse. E depois eu vou fazer os meus exercícios de estabilidade. Aqui. Que já numa fase um pouco mais avançada. Só um segundo, gente. Vamos lá. Entenderam isso, gente? Coloca aqui nos comentários. Escreve aqui para mim se vocês estão me entendendo. Escreve aqui para mim se vocês estão me entendendo. Tá? Comecei objetivo, redução da dor. Depois, ganho de mobilidade. Depois, agora eu vou falar sobre ganho de estabilidade. Ok? Como é que eu vou evoluindo esse paciente? Eu vou avaliando dia após dia. Se eu observar que ele está reduzindo o sintoma, tá? Então, se eu observar que ele está reduzindo o sintoma e ele está melhorando mobilidade, eu vou aumentando a carga. Tá? Quem vai me guiar no meu plano de tratamento, de ser um pouco mais acelerado, um pouco mais lento, é a sintomatologia do meu paciente. Tá? Vou sugerir que ele faça exercícios em casa, vou sugerir que ele faça os alongamentos, os exercícios de estabilização, a liberação miofascial, em casa também, não só ali comigo, para poder otimizar o nosso tempo. Tá? Você está me entendendo, gente? Escreve aqui para mim. Então, a Luana falou que sim, tá? Obrigado, Luana, pelo feedback. Tá? Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui para mim, por favor. Tá? Numa terceira fase de estabilização, eu já posso utilizar esses exercícios aqui, tá? Para trabalhar transverso e multífido, estabilização lombopélvica, musculatura do glúteo médio, ok? Core. Então, aqui eu já vou começar a trabalhar quase de maneira indireta o músculo piriforme. Lembra que eu falei que o piriforme ele é um músculo estabilizador. Tá? Então, eu posso trabalhar tanto de maneira direta esse músculo, através de abdução, por exemplo, ou então através de rotação externa do quadril, quanto pelos movimentos acessórios do quadril. Seja ele flexão, extensão, estabilizador, agachamento, extensão, como eu já falei. Então, todos esses movimentos vão estar trabalhando o piriforme de maneira indireta, que é ótimo até, que você não precisa estar o tempo todo estimulando o músculo de maneira direta. Tá? Trabalhar de maneira indireta é uma estratégia que eu utilizo, muito, muito boa, tá? Que eu te recomendo que também você faça. Então, obrigado, Ana Paula, obrigado, Rodolfo, obrigado, Roberta. Vamos lá. Então, como é que eu utilizo na terceira fase? Começo a trabalhar a estabilização. Estabilizadores de quadril, core,
gosto de trabalhar com a bola nos movimentos de flexão e extensão do quadril, tá? Utilizo exercício de instabilidade, exercícios em 4 apoios, ok? Exercício exercícios dinâmicos, ok? Do quadril, agachamento unilateral e numa fase um pouco mais avançada, um agachamento utilizando mini band, tá? Uma coisa importante, gente, quando a gente trabalha piriforme, a maioria dos estudos que eu li, que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive esses aqui que eu estou citando, a maioria trabalha em cadeia cinética fechada, tá? Cadeia cinética fechada. Posso trabalhar cadeia cinética aberta? Posso. Mas eu gosto de priorizar para piriforme cadeia cinética fechada, tá? Principalmente esses exercícios aqui que eu estou citando para você. Todos eles, ou a maioria deles, é em cadeia cinética fechada. Esse daqui é aberta, fechada, 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 aberta, fechada, fechada. Ok? Um exercício de cadeia cinética aberta importante que você tem que fazer. Paciente decúbito lateral, inicialmente sem carga, e solicitar a abdução do lado acometido. E também do lado contralateral. E você pode ir evoluindo, adicionando carga. Tá? Adicionando carga, caneleira de 1 quilo, enfim, para trabalhar a abdução. De novo, quando eu trabalho abdução, estou trabalhando especificamente o músculo piriforme. Pergunta da Sônia. Sônia, saudade da Sônia. Para chegar no momento de trabalhar a estabilização, o paciente já tem que estar livre do quadro álgico? Sônia, se ele tem que estar livre, mas ele já tem que estar numa dor abaixo de 3. Tá? Abaixo de 3 é o meu parâmetro para evoluir para um pouco mais de estabilidade para frente. Tá? Se ele está com uma intensidade de dor ainda acima de 3, 5, 6, eu ainda seguro um pouco nas liberações miofaciais, tento acertar o medicamento, ok? Posso trabalhar o dry needling, posso trabalhar a inibição desse piriforme, inibição ativa e passiva, as técnicas de inibição do fuso muscular, tá? Para tentar controlar esse sintoma. Estabilização, resistência e força, o meu parâmetro é EVA 3 para baixo. Tá, Sônia, colegas? EVA 3 para baixo é o meu parâmetro para trabalhar estabilização, resistência e força. Excelente pergunta. Tá? Então, fase de estabilização, fase 3, já estou trabalhando aqui um pouco mais dinâmico com o meu paciente. Aqui não tem nada mais passivo, grande parte do tratamento já está ativo. Depois eu já passo com os exercícios um pouco mais com carga, tá? Aqui eu já aumentei a minha carga. Posso utilizar o mini band, ok? Posso utilizar caneleira, posso utilizar exercícios dinâmicos, posso utilizar exercícios para glúteo médio, resistidos também, tá? Posso utilizar exercícios um pouco mais avançados de estabilização, ok? Aqui nessa fase. Uma fase importante, ok? Para a gente ir para a fase de resistência muscular. Então, esse artigo, já vamos terminar a nossa aula para eu responder algumas dúvidas. Tá? Esse artigo aqui, ele é muito legal. Ele foi publicado na JOSPT recentemente, e ele traz um relato de caso, onde ele tratou um paciente com síndrome do piriforme com cinesioterapia, ok? E ele iniciou o tratamento utilizando exercícios simples de estabilização. Como eu já falei para vocês, exercício de ponte, tá? Exercício de cunha para fortalecimento de glúteo médio, tá? Então, ele iniciou simples, naquela fase 1 e 2, que eu falei para você, tá? Só uma coisa, só um detalhe, tá? Como é que eu diferencio um exercício de mobilidade para um exercício de estabilidade utilizando a ponte? Então, quando eu faço a ponte sequenciada, o paciente sobe e desce, eu estou trabalhando mobilidade de quadril. Fase 1.
tá? Fase 1. Se eu trabalho estabilidade, eu faço uma elevação e mantenho a ponte ali, tá? Mantenho a ponte ali. Posso causar instabilidade manual, tá? Posso pedir para o paciente elevar o membro para causar um pouco mais de instabilidade também, um pouco mais de dificuldade, estende o membro, mas se ele trabalha numa posição mantida, o meu objetivo já passa a ser estabilidade. Fase 3. Ok? Então, se eu desso, mobilidade. Se eu mantenho ali, estabilidade. Tá? A partir daí, evoluiu para exercícios dinâmicos, tá? Um exercício de cunha com uma marcha lateral, tá? Um exercício estático de ganho de força, aqui de glúteo médio. Utilizou o exercício do stepping down para também ganhar mobilidade, para também ganhar força de estabilizadores. E utilizou exercícios de quadril em cadeia cinética fechada. Tá? Exercício de quadril em cadeia cinética fechada. Exercício de agachamento com um membro um pouco mais afastado do outro, tá? E também exercício de agachamento com os dois membros paralelos, os dois pés paralelos, ok? E evoluiu com exercício de agachamento um pouco mais dinâmico, ok? Então, observe a sequência. Então, aqui ele começou numa fase mais inicial, mais fácil, mais tranquila, mobilidade, exercício de resistência leve e evoluiu para exercício em cadeia cinética fechada de maneira dinâmica para melhorar resistência e força da musculatura do quadríceps. Tá? Então, observem aqui que nesse case report, ele utilizou exercícios dinâmicos. Não utilizou um exercício específico para piriforme. Ele utilizou o piriforme ali mais como um estabilizador e como um fortalecimento quase que secundário. Tá? Então, foi assim que ele fez nesse estudo. E ele observou uma melhora tanto da intensidade da dor depois de 4 semanas, tá? Zerou a dor do paciente depois de 4 semanas para todas as atividades, para todos os movimentos do quadril que ele não conseguia fazer, e conseguiu melhorar a função através do questionário de capacidade funcional para os membros inferiores, uma escala. Certo, gente? Então, essa parte aqui, escreve para mim nos comentários se você entendeu, tá? Melhora da dor, ganho de mobilidade. Tem que melhorar a mobilidade, tanto do sacro, manual, quanto do quadril, através de técnicas de Mulligan, através de tração com mobilização, enfim, com a técnica que você tem, pode utilizar o Pilates, tem muita gente aqui que trabalha com Pilates, pode utilizar o Pilates para ganho de mobilidade do quadril, tá? Depois você passa para as liberações miofasciais, depois você passa para os exercícios de estabilização, você pode ir evoluindo, tá? Fase 1, fase 2 e fase 3 de estabilização. Fase 4 e fase 5, resistência e força muscular. Pode trabalhar a força direta do piriforme através de exercícios de abdução do quadril, com uma carga, sem carga inicialmente, depois evoluir com carga, e utilizar exercícios dinâmicos em cadeia cinética fechada, tá? E pode utilizar o mini band para começar ali deitado primeiro, para ganhar força de glúteo médio, e depois evoluir para exercícios dinâmicos no solo. Tá? Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender, gente? Vou agora responder algumas dúvidas, tá? Se você tiver dúvidas, escreve aqui no chat, para eu saber se você tem alguma dúvida. Mas essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que esse raciocínio ele tenha feito total sentido para você, tá? Escreve aqui no chat se você entendeu, se você conseguiu acompanhar a minha linha de raciocínio, se a partir de hoje você conseguiu descomplicar e simplificar a avaliação e o tratamento da síndrome do piriforme, tá? Então, essa aula aqui,
É uma aula que vai para a nossa plataforma dos alunos do método Coluna Baseada em Evidências, tá? Então, ela não vai ficar disponível para todo mundo, vai ficar disponível apenas para os alunos, ok? Então, esse modelo de aula aqui é o modelo de aula que nós temos no nosso método Coluna Baseada em Evidências, onde lá eu te ensino a descomplicar e a facilitar todas as disfunções da coluna vertebral e também a tratar essas disfunções e alavancar a sua carreira como fisioterapeuta referência em coluna na sua região. Tá? Então, esse é o objetivo, é o meu método, é a forma que eu trabalho com os alunos do método Coluna Baseada em Evidências. Ok? Então, obrigado, Maiara. Maiara está falando que foi uma aula muito esclarecedora. Então, eu agradeço a sua participação. Tá? Obrigado, Simone, também pela sua participação, pela sua presença aqui na aula. Tá? A Joelma quer ser aluna, então você será muito bem-vindo, Joelma. A gente vai abrir as inscrições para a próxima turma no final de julho e início de agosto, tá? Então, fica atento lá no Instagram para você não perder a oportunidade de participar da próxima turma. A Sônia, obrigado, Sônia, também pelo feedback da nossa aula sobre síndrome do piriforme. Então, se nós não temos dúvidas, nossa aluna Roberta, tá? É aluna do método Coluna Baseada em Evidências. Então, um grande prazer tê-la aqui na nossa aula. E eu espero que a gente esteja presente aqui nas nossas próximas aulas. Eu sempre faço uma aula semanal, uma live semanal como essa, e eu espero na próxima semana com outro tema aí que não vou pensar, dentro do mundo da coluna vertebral, a gente vai discutir a avaliação e tratamento de uma outra condição de saúde. Então, a Taíla está falando aqui, obrigada, tenho um paciente que vai se beneficiar muito com essa informação e tratamento. Taíla, é isso aí, tá? Obrigado, é isso aí, é pegar essa aula de hoje e colocar em prática. Taíla, faz o que eu te falei na aula de hoje e depois vai lá no meu Instagram, lá no Físico Evidência, e me dá um retorno, tá bom? Me dá um retorno. Posso contar com o teu retorno? Vou esperar o seu retorno lá, tá bom? Obrigado, Rodolfo. Obrigado pela disposição e pela excelente aula. Valeu, Rodolfo. Obrigado pela sua participação também. Tudo bem, gente? Então, não tendo nenhuma dúvida, obrigado. Tentei ser o mais claro possível, o mais direto possível, para que você saia daqui com uma clareza sobre avaliação simplificada e uma forma de tratar esse paciente baseado em evidência. Ok? Então, um abraço para meus alunos do método Coluna Baseada em Evidência. Se você quer entrar no método, final de julho, início de agosto, vamos abrir a próxima turma do meu maior treinamento, que é o método Coluna Baseada em Evidências, ok? Então, um forte abraço para você, uma excelente noite e a gente se encontra na próxima aula, tá? Até mais.